escalação, mas tem como você imaginar, mais ou menos? Tem gente voltando, né? Quem é? O Arrascaeta e o De La Cruz voltam. Mas, por exemplo... Você não quer voltar com mais ninguém, não? Mas, por exemplo, o Flamengo não vai ter lateral esquerdo. Os 3 laterais... Ah, que pena. Alexandre lesionado, Vinha lesionado e o Ayrton Lucas poupado. E aí fica a incógnita de quem vai fazer essa função na lateral esquerda, porque ele tem 4 possibilidades. Por que ele não entra? Pode ser também, né? E ele entende desse posição. E outra, ele tá bem fisicamente. Tá treinando com os demais jogadores. Seria um bom reforço caseiro. Eu falo ele, gente, é o Felipe Luiz. Mas ele não pode entrar em campo por motivos óbvios. Ele tem 4 opções. Ou você improvisa o Varela na lateral esquerda, o Danilo, que fazia isso na Juventus, ou até mesmo o Léo Pereira, que já fez isso em outros momentos. Eu vou ser bem... Tem outra alternativa também. Você mudar o esquema, botar 3 zagueiros. Seria uma alternativa. Eu vou ser bem sincero, partindo desse princípio... Ele fez isso no ano passado. Ele já fez isso. Eu faria isso de novo, para testar. Você fazendo uma mudança tática, até mesmo pensando no decorrer da temporada. Tendo o Danilo... Pois é, você bota o Danilo no lado direito da zaga, aí você bota... No ano passado ele fez com o Fabrício, o Léo e o Léo Ortiz? E Davi Luiz. Ah, foi o Davi. E Davi Luiz também. Davi Luiz também. Aí você botaria o Danilo aqui no lado direito da zaga, o Léo Ortiz centralizado e o Léo Pereira do lado esquerdo. Você deixaria o Wesley bem livre para atacar, que é algo que ele sabe fazer muito bem. No lado esquerdo, de repente, o Cebolinha para fazer essa ponta. Enfim, seria uma possibilidade. Fica essa incógnita de quem ele vai colocar nessa função. Eu não consigo cravar, porque a preleção é só no Maracanã. O Felipe Luiz, ele adota essa estratégia, então dificulta o nosso trabalho. Ô, Pedrosa, dá licença, só um minutinho. Viu as possibilidades dele? Tem muita gente lá, né? E eu só queria um pontinho. Cara... Só um pontinho. Não, aí Bruno Henrique é poupado, entra Luiz Araújo. Que tá jogando nada também. Que dia é hoje aí no teu telefone? Hoje é dia 12, aniversário de Vine Casagrande. Que dia que fecha a janela? 28? 28, último dia de Inclusive, fevereiro. Hoje é dia de craques também. Quem faz aniversário? João Gomes faz aniversário hoje. Um beijo pra João Parabéns Gomes. pra ele. Um beijo pra família dele, que com certeza tá assistindo. E também Fabrício Bruno, zagueiro que era do Flamengo. É o mesmo dia que você? Dia. Exatamente. Vamos olhar essa classificação horrorosa aí, gente. Ai, meu Deus do céu. O que você tá rindo, Vene? Põe na tela aí. Ô, Pedrosa, você que é bom de matemática. Ajuda a mamãe. O que você quer? Eu quero saber o que eu preciso, cara. O ideal... Falta o que pra mim? O ideal... Falta o Flamengo, falta o Boa Vista, falta o Vasco. É isso? Isso. Faltam 3 jogos, né? O ideal é você contar com os 3 pontos contra o Boa Vista e aí o Botafogo vai a 15. Esse é o problema, você sabe, né? Exato. E aí você tem 2 confrontos diretos, na minha visão, porque, por exemplo, se o Botafogo vence o Flamengo hoje, vai a 15, já passa o Flamengo e passa o Vasco da Gama, além do Sampaio Corrêa. O Botafogo pula de 6º para a 2ª colocação. Agora... O negócio é que tá tudo muito embolado, né? O Botafogo pega o Vasco e vai ser confronto direto. Muito provavelmente, quem vencer a partida entre Vasco e Botafogo vai estar classificado para as quartas de para as semifinais do Campeonato Carioca. O ponto talvez o único ponto negativo para o Botafogo é que esse jogo é em São Januário. Então, vai uma ser dúvida, mesmo, esse jogo Botafogo e Vasco é no meio da Recopa? Alguém sabe dizer? É a última Recopa rodada. é 20 e 27. Eu consigo ver aqui. O Vasco e Botafogo eu não sei a Porque data. isso É a influencia. última rodada. A Recopa é 20, quinta-feira, 27, quinta-feira. 22, é no meio. É no meio, isso influencia demais. 23. Excelente. Provavelmente o Botafogo será obrigado a poupar, né? Melhor botar o time em reserva. Ah, pode botar, gente. Não vem me tizicar na minha Recopa, não, hein? Mas o negócio Não da vem Recopa me tá muito tizicar louco também não. Não vem me tizicar na minha Recopa, não, pelo amor de Deus. Depende também de qual vai ser o resultado do primeiro jogo, né, velho? Tem isso também. Qual? Porque se o Botafogo golear... O jogo... Vai botar time titular no segundo jogo também, gente. A gente é Botafogo, Ou ao vocês não contrário, vêm né? se meter na nossa vida, não. Cala a boca. Não, Vocês não vêm se meter na minha vida, não. Eu, particularmente, acho a Recopa Sul-Americana muito mais importante que o Campeonato Carioca. Eu acho que todo mundo. Acho que o Botafogo, o Não tem Botafoguense, o Não tem nem Racing, todo comparação, mundo gente. acha, né? Só o fato de ter uma premiação, pra mim, isso aí já... Gente, é um título internacional. É isso. Com 2 jogos. Você passa o ano inteiro se lascando pra tentar uma Sul-Americana e uma Libertadores. Claro que são taças completamente diferentes, mas não deixa de ser uma taça que paga em dólar, que te dá um troféu pra tu botar na tua galeria. Eu acho o máximo. 2 joguinhos, um deles sendo em casa, o último sendo em casa. Pelo amor de Deus. O povo já me ligou lá. Ah, o pessoal da Comebol quer que você treine. Você habla? Hablo. Hablo para escalar. Vambora.
Ó, Me viro. Eu só quero estar lá, aqui. Apesar do Fluminense não estar na imagem aí, pode até afastar um pouco, porque o Fluminense tem chance de se classificar. O Fluminense Tá é o com único 11, dos né? grandes, Tá com 11. grandes que vai pegar 2, teoricamente, pequenos, times de menor expressão. Gente, vocês já viram essa tabela? Que o 10º tem 3 pontos do quarto. É muito. Não, tá muito eu não me embolado. lembro de um carioca tão equilibrado. Se é pra baixo ou pra pra baixo. cima, não importa. Nivelado por baixo. Mas nivelado por baixo. a gente tá falando de um Flu que ele tá a 1 ponto do Botafogo, que hoje pode passar o Flamengo, que é o 2º colocado se vencer no confronto direto. Sim. Gente, isso aqui tá uma loucura. E o Fluminense pega o Nova Iguaçu. Ó, É. Esse campeonato carioca, Tudo me fala... aqui é confronto direto, Me tá? fala uma Tudo. partida que tenha sido, caramba, que jogo sensacional. Não teve. Não teve mesmo. Não teve. E você vê, não tem critério. Você diz, o Botafogo pensa em ganhar os pontos do Boa Vista. Será? Porque tá sem critério aqui. Não tem garantia de Não nada. tem garantia de nada. Garantia de nada. É o Sampaio Correia, é o Maricá, é o Volta Redonda. O Maricá deu uma rateada aí no final. Fez um excelente início e aí somou só um E deu ponto. uma rateada e tá com o mesmo número de pontos que o porque o início Glorioso. do Maricá foi ótimo, né? O Maricá chegou a ser líder do campeonato. Sim, Aham. sim. O time mais regular do campeonato é o Volta Redonda. Volta Redonda. É. E não é só porque é líder, não. É porque realmente emplacou uma sequência de bons jogos. E ele já passou, gente? Será? Eu acho o que Voltasse, pra mim, já passou. eu também acho. Já passou? Até Será? pelos adversários, né? Pra mim, o Teoricamente, Voltasse já tá dentro. ele é favorito. Lembrando que o Voltaço tá agora na Série B, hein? Exato. Muito legal. Então, ô Vene Casagrande, seus problemas são esses, né? É uma dor de cabeça, né? Pro técnico. Esse me irritou. Vai, ele. Ô, Vene, quer dizer que o Arrascaeta quer renovar com o Flamengo? Que situação é essa contratual com o Arrascaeta? Pois é, É mas- 2026 que vem Isso, dele, em dezembro né? de 2026, uma informação publicada primeiramente pelo Paparazzo Rubro-Negro, nós confirmamos que o empresário dele entrou em contato com o Flamengo para debater essa renovação de contrato. Só que aí o Flamengo virou e falou, olha, a gente não tem pressa, o contrato dele é até dezembro de 2026. E a ideia do empresário é evitar o que aconteceu da última vez, na última negociação. Quando se tornou uma novela, de fato, se arrastou por meses e depois, no fim das contas, ele acabou renovando. Eu, particularmente, Fernandinho, eu acho muito cedo para debater a renovação de contrato do Arrascaeta agora. Eu acho que o Flamengo tem outras prioridades. Tanto é que o Flamengo recebeu o contato do empresário do Pulgar dizendo que ele chega no fim de fevereiro para chegar aqui e debater a renovação de contrato. Para mim, isso é prioridade. Estamos falando de um jogador titular, tem contrato até dezembro, ou seja, daqui a alguns meses ele pode assinar o pré-contrato. Na minha visão, o Flamengo não pode deixar chegar no Super Mundial para debater esse assunto, porque no Super Mundial ele vai ganhar mais visibilidade, consequentemente vai receber mais propostas e ele assinar um pré-contrato, sair de graça, eu acho que seria um erro absurdo da diretoria do Flamengo, partindo do princípio que ele quer renovar agora. Antes, você não poderia obrigar o jogador a renovar. Não quero renovar, beleza. O Flamengo também não é obrigado a negociá-lo, fica até dezembro. Mas agora, já que ele quer, eu acho que o Flamengo precisa correr para renovar o contrato dele. Que coisa, hein? O Lucas Pedrosa. Eu tô de acordo com o Venir em relação à prioridade. Cara, eu tô muito preocupado com os rumos que o futebol brasileiro tá tomando, tá? Em relação a salário. Vou dar um exemplo qualquer. O Arrascaeta deve receber um ótimo salário, não duvido disso. Ele tem contrato até o final de 2026, correto? Teoricamente, o Flamengo está resguardado, está tranquilo. Isso aí é conversa para ali para o final do ano, ali para o começo de 2026 e tudo mais, que o atleta entra no seu último ano de contrato. A questão é, o futebol brasileiro, como de forma geral, por exemplo, se eu sou atleta e eu ganho 500 mil, se eu jogar bem durante 6 meses, sabe o que eu vou fazer no final do contrato? Vou pedir aumento. Porque, obviamente, vai ter gente querendo o meu contrato e tudo mais, vai ter gente querendo contar com o meu futebol. Agora, se eu não performar, eu vou continuar ganhando os 500 mil até o final do contrato. Ninguém recebe diminuição de salário se não performar dentro de campo. E o que está acontecendo na bolha do futebol brasileiro é que cada vez mais os bons atletas, eu nem estou falando do Arrascaeta, tá? O Arrascaeta é um gênio, é um cara que é extremamente qualificado. Estou falando sobre atletas que são medianos, que em algum momento eles fazem bons momentos na carreira, aí eles vão lá, sobem o contrato. Aí esse cara tá ganhando 800 pau. Aí esse cara tem uma irregularidade e depois, no final das contas, você não tem a condição de manter o que ele entrega em campo com o que você paga pra ele. Então a minha preocupação é essa bolha estourar, porque qualquer atleta mediano no futebol brasileiro hoje tá ganhando 800 mil reais, gente. Tá ganhando 900 mil reais. Então assim, enquanto os clubes, os jogadores, os empresários, mas principalmente os clubes, não entrarem num consenso em relação a salário, a nossa bolha tá cada vez mais estourando. Ela tá inchando, ela tá inchando, ela tá inchando e em algum momento os clubes não vão ter condições nem de pagar salário.
você sabe que isso já aconteceu. Isso não é uma novidade no mundo do futebol. Exato. Ali pro início dos anos 2000, final da década de 90, primeira década ali dos anos 2000, o futebol também inflacionou. A gente falava de forma natural uma cifra para a época de R$300 mil um zagueiro mediano. Sim. Era uma coisa assim absurda. E era super normal todo mundo ter esse valor daí para cima. E todo mundo fazendo, aí tudo inflacionado, digo, o mercado do futebol, os jogadores e tudo, os contratos. E aquilo foi enchendo e estourou. Quando é que estourou? Estoura quando os clubes começam a ter dívidas bilionárias e não conseguem pagar as coisas, suas contas, e aí começa a embolar. E aí a gente está falando ali de 2012, 2013, em que os clubes começam a falar assim, agora eu tenho um teto. 50 mil, 100 mil, 150 mil. O Vasco fez isso, o Botafogo fez isso. O Flamengo fez isso também. Alguns clubes fizeram, o Flamengo fez isso também, né? Não me lembro o Flamengo, o Botafogo e o Vasco tenho certeza. E aí estipularam um teto e falou, cara, agora aqui é isso. É 150, 100 mil, 150 mil, 300 mil se o cara for... Exato. E aí começaram a tentar equalizar a dívida. Só que a gente já tá falando de nem 10 anos depois, a gente tá vivendo isso tudo novamente. Só que a gente sabe onde isso vai parar. Porque a gente já viu onde isso parou. Qualquer jogador tá ganhando 1 milhão, Fernando. Jogador que é reserva, jogador que faz uma temporada boa na carreira, tá? ele tá ganhando 1 milhão, ele tá ganhando mais de 1 milhão, ele tá ganhando 2, ele tá ganhando 3. E assim, o problema maior é esse. Não é só você prometer pro cara que vai pagar, é você pagar. É. O maior problema é esse. Mas isso não é só salário, gente. A gente tudo. A gente está vivendo, por exemplo, tem vários clubes que estão fazendo várias contratações e estão devendo. Outro dia eu citei o Santos. Porque estão colhendo o que já fizeram Exato. em algum Gente, eu vi uma momento. matéria hoje do UOL, o Cuiabá, se for juntar as dívidas de vários clubes, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, 35 milhões para receber. Gente, 35 milhões para um clube como o Cuiabá faz muita diferença. Claro. Aí a gente vê um Atlético Mineiro devendo, investindo alto para tentar levar o Rony. A gente vê um Santos tendo o Neymar devendo 6 milhões de reais para o Cuiabá. A gente vê o Corinthians com um timaço, um elenco absurdo, devendo a Deus o mundo. Então, assim, não é só salário, né? Pro Cuiabá, provavelmente essa grana fecha mais de 6 meses de folha salarial. É isso. Olha aí, o Vasco está utilizando essa semana para treinar